uma pergunta que foi enviada pelo site, doutor Ângelo, que elas acabaram me passando, em relação às atuais indicações de ablação nos quadros de fibrilação atrial. Então, esse é um assunto muito polêmico, porque às vezes o clínico, ele precisa entender que na fibrilação atrial a ablação é um pouco mais complexa do que nas outras taquicardias supraventriculares, onde que você faz uma aplicação e ponto final. Na fibrilação atrial, você tem um procedimento que é um pouco mais trabalhoso e a chance de sucesso não é 95%, que nem numa ataque supra, chega a 70%, 80%. Então, portanto, o tratamento clínico é recomendado inicialmente. Quando o tratamento clínico não der certo, o médico que está cuidando do paciente e perceber que esse paciente está muito sintomático, ele precisa pensar nessa arma farmacológica, não farmacológica, que é a fibrilação atrial. Então, você deve pensar em ablação na fibrilação atrial toda vez que você acha que o paciente está muito sintomático por causa da sua fibrilação. Uhum. Eu vou só querer complementar, mas você não acha que essa verdade ela é transitória? Daqui 5 anos, 10 anos, você não enxerga a potencialidade da ablação como primeira linha de tratamento para a fibrilação atrial? Com certeza, Fátima. Nós temos que ser fãs do ritmo sinusal. Alguns estudos controlados, tipo a FIRM, tipo RACE, tipo AF-CHF, às vezes foram mal interpretados e o pessoal acha que não precisa do ritmo sinusal. Não, o que aconteceu é que as manobras, principalmente farmacológicas que fizeram, foram feitas numa hora que não dava mais conta, que o organismo já tinha feito tudo aquilo que ele sabia fazer. É muito importante você ter o ritmo sinusal, sabe? Se você não tiver o ritmo sinusal, o paciente vai ganhar 30% a mais de débito, vai diminuir a chance dele fibrilar, tá certo? Ele vai diminuir a chance dele ter remédio. Então, quem tiver dando melhores resultados para a fibrilação atrial, vai ficar em primeiro lugar. Vai chegar uma hora que essa tecnologia da ablação vai estar por aí e vai ser o tratamento não farmacológico, que nem ataque supra. Essa é uma pergunta excelente, porque os remédios para cardioversão química são muito ruins. São muito ruins. O pessoal fica pingando a mildarona endovenoso e o efeito dela é quase igual ao placebo na fase aguda. Ela só vai atuar depois de muitas e muitas horas ou dias, numa hora que realmente muitas daquelas fibrilações atriais já teriam saído. Eu também passei por essa fase da gente dar quinidina. O problema da quinidina é que ela dá torsade. E agora, se você fizer isso em ambiente hospitalar e ficar esperto, olhando o eletro, ter os eletrólitos bem em cima, tá certo? E bloquear a frequência ventricular, com beta-bloqueador, por exemplo, é uma droga que pode ser utilizada. Agora, o problema é que o pessoal usava muito a quinidina a nível domiciliar. E teve uma meta-análise do camarada chamado Cohen, que falou e mostrou que o pessoal que estava tratando com fibrilação atrial com quinidina morria mais do que o grupo controle. Então isso arrebentou com a quinidina, que ainda está no nosso mercado, né, que pode ser usado, mas vem outras drogas novas. Nós vamos ter provavelmente o ano que vem, né, Fátima, acho que o Vernacalan, que vai ser uma droga que estão achando um espetáculo. Sabe o que é espetáculo? Fazer uma cardioversão de uns 50% das vezes. Esse resultado já vai fazer com que a droga passe por cima a todos. Uma droga endovenosa que tira metade, agudamente, fibrilação, já é um espetáculo. Fico decepcionado com a baixa eficácia do arsenal farmacológico que a gente tem para o tratamento de fibrilação atrial. É muito ruim. O que você acha, Fátima? Não, eu também... A farmacologia, em termos de drogas antiarrítmicas, ela é deplorável em N aspectos e não só em fibrilação atrial, em outras arritmias também. Mas nesse tópico específico que você comentou, eu acho que vale a pena falar da propafenona, né? Porque, queira ou não, ela parece ser superior à mildarona. E eu tenho uma boa experiência ao usar o esquema Pill in the Pocket, quer dizer, você tentar fazer de uma forma via oral, você tentar reverter a mildarona pelo esquema Pill in the Pocket. Eu acho que isso ainda precisa ser melhor utilizado. A gente não tem muito hábito de utilizar propafenona via oral
e orientar o indivíduo para a reversão, né? Eu não entendo por que não caiu na graça do clínico em prescrever a propafenona. A maioria de fibrilação atrial paroxística, né? O coração é normal e você pode tentar 600 miligramas de amiodarona de propafenona no esquema pill in the pocket. A ablação é uma tentativa de tratamento farmacológico, onde que você não farmacológico, que não tem sucesso muito grande, por isso tenta a droga antes, tá certo? Agora, você vai pesar os riscos contra os benefícios. Toda vez que eu vou indicar a ablação para algum paciente, eu falo, olha, isso daqui eu faço isso com as técnicas gerais de cateterismo. Então, um paciente que tenha uma dificuldade para um acesso venoso é uma contraindicação absoluta. A pessoa chega lá no átrio esquerdo, né? A contraindicação absoluta é você ter um trombo no átrio esquerdo. Isso aí você não pode ter um trombo no átrio esquerdo, né? A outra contraindicação que cada vez mais o pessoal está desmistificando eram átrios que perderam já o direito de voltar a ritmo sinusal. Você não vai entrar com um átrio de 70. Mas antigamente a gente falava, o átrio está de 55. Antigamente falava, nem a pau. Agora a gente faz 4,55. À medida que você tem tecnologia na mão, isso vai acontecendo. É o médico que vai pesar o que é bom para o seu paciente. Não tem uma indicação absoluta, a não ser aquelas indicações de acesso, tá certo? Ou para você fazer um procedimento desse, demora 3, 4 horas, geralmente precisa anestesia geral. Então você vai ver se aquele teu paciente, que está muito velho, aguenta uma anestesia geral e ficar 3, 4 horas. Então são situação clínica geral. O problema é que a gente fala, olha, você pega e não esquece que não é só manter o ritmo, você tem que manter o cara anticoagulado, não é isso? Por quê? Por quê? Porque você acha que o paciente está em ritmo sinusal, né? E você não precisa mais anticoagular. Mas se você for olhar direito e se fizesse Holter ou botar um aparelhinho para monitorar continuamente, esse paciente pode fazer fibrilação atrial silenciosa. Mas, gente, é a fibrilação atrial que é o dependente do tromboembolismo, né? Se o paciente ficar em ritmo sinusal, e se você garantir isso, e se a tecnologia mostrar isso, você vai dar muito menos anticoagulante para esses pacientes do que a gente está tendo que dar agora, porque a gente não tem segurança absoluta que a fibrilação atrial está resolvida. Eu acho que a evolução do tratamento da fibrilação atrial está se distanciando cada vez mais do tratamento farmacológico. A gente está discutindo ablação, mas o estado da arte hoje está evoluindo para crioablação, crioballoon, procedimento híbrido, fazer a MACE com minimamente invasiva, quer dizer, está se desenvolvendo muito a tecnologia para tratamento não farmacológico da fibrilação atrial, simplesmente pelo que você falou, pelo baixa taxa de sucesso quando você usa a droga, quando você usa anticoagulante, quando você usa um antiarrítmico. Então, a tendência é ir para o caminho da tecnologia, sem dúvida alguma. Quer dizer, a primeira tentativa os marcapassos, o comando atrial, ele pegou e fez com que o pessoal que trabalhasse com marca-passo falasse, poxa, será que eu posso usar isso? Porque o camarada que tem um ataque cardíaco supraventricular, se você fazer o marca-passo, que sabe fazer um overdrive para de uma hora para outra, ele reverte. Agora, isso até a tecnologia desenvolveu, mas logo e paralelamente, a tecnologia deu ablação pra gente, que é besteira fazer isso daqui, porque você vai lá, acaba e pronto, não tem esse negócio de marcar passo. Na fibrilação atrial, que era uma coisa que parecia que não tinha jeito nenhum, o pessoal começou a ver, muito disso tem a ver com doença atrial, né? Então, se eu pegar, né, naquele raciocínio aristotélico, corrigir essa desincronia atrial, talvez esse paciente não tenha fibrilação atrial. Então, botar um cabo no átrio direito, um cabo no átrio esquerdo pelo seu coronário, etc. Olha, isso funciona nos átrios completamente estourados. Mas depois, no fim dos anos 90, o Dr. Aizaguirre, fazendo lá as suas tentativas, viu que o que começava era uma ectopia venosa pulmonar. E isso daí o marca-passo não ia tratar. Então, aquilo que aconteceu foi uma ideia
que tinha substrato, mas a aplicação daquilo era muito restrita, porque se descobriu alguns anos atrás que a grande fisiopatologia era completamente diferente e não dava acesso à estimulação atrial. Não é fácil. Olha, os antihipertensivos são muito bem-vindos, porque o que se mostrou, mesmo naqueles casos, 60% ou mais dos nossos pacientes são hipertensos. E que quando você faz ablação e se você deixa o camarada descuidado, a recorrência, que é muito pequena, fica muito grande depois. Então, nós adoramos que vocês baixem a pressão e que deixem esse átrio esquerdo mais calmo. O único efeito que fica reconhecido dos antihipertensivos são aqueles que, quando você usa diurético e você tem espoliação de potássio e outros eletrólitos e outras coisas que a gente acaba não medindo e nem tem a capacidade, por enquanto, de medir. Eu acho que eu só complementaria com os beta-bloqueadores também, que podem ocasionar alguma arritmia importante. E acho que isso. Eu não conheço nenhum efeito colateral dos inibidores da ECA ou dos bloqueadores de canal de cálcio de ação periférica ocasionando alguma arritmia cardíaca. Melhora. Porque a ostemarenina-angiotensina pode manter o paciente em ritmo sinusal. Sim, um efeito antiarrítmico secundário das estatinas e dos inibidores, inclusive na manutenção do ritmo sinusal em pacientes com fibrilação atrial. Isso. E no brasileiro também tem um tema de efeitos antiarrítmicos de drogas antihipertensivas. Eles colocam isso como upstream therapies, né? Que eles colocam isso daí. Agora, essas drogas, elas previnem, porque na hora que você tem fibrilação atrial, as células ficam malucas, que é 600 está batendo por minuto, tá certo? Elas ficam malucas, começa a entrar cálcio para dentro da célula, se ela deixar tudo aquilo entrar, ela morre. Então ela começa a dar ordens para o RNA mensageiro dela mandar o cálcio para fora, começa a ter um monte de mecanismos que acabam remodelando tanto do ponto de vista elétrico como do ponto de vista anatômico. Vem fibroblasto atrial para lá, aparece célula que não tinha nada a ver. E isso acontece toda vez. Os inibidores, eles não revertem isso, eles previnem que todo esse chamamento inflamatório que acontece em cada episódio, aconteça. Mas toda vez que está acontecendo isso, você está tendo prejuízo, tá certo? Isso. A outra coisa que os beta-bloqueadores, o sistema nervoso autonômico, ele é muito relacionado com a fibrilação atrial. E que às vezes, você vê que o camarada está muito relacionado com uma crise adrenérgica. Na grande maioria das vezes, é o vago, são os bradicárdicos que acabam dando fibrilação atrial. E aí o beta-bloqueador não aguenta, né, Fátima? O beta-bloqueador, inclusive, pode piorar. Tem dois pontos importantes que tem que ser avaliados quando o paciente tem extrasístole ventricular frequente. Primeiro ponto é se isso vem ou não associado à cardiopatia estrutural, né? A arritmia ventricular associada à disfunção ventricular, ela tem um prognóstico desfavorável, né? Quando comparado com a mesma arritmia ventricular no coração normal. Um outro ponto que influencia e que impacta negativamente o risco é a ocorrência dela desencadeada pelo esforço. Então, pelo esforço, o comportamento da extrasístole, né? As arritmias que elas acontecem durante o repouso e que de alguma forma durante o esforço não existe exacerbação, parece que o comprometimento, a evolução dela é melhor do que aquela arritmia que ela é especificamente esforço induzida. A arritmia ventricular induzida pelo esforço, existe decréscimo na sobrevida. Então, salvo esses dois pontos que acabam vinculando com o risco, o indivíduo com arritmia ventricular, mesmo que frequente no coração normal, que não é desencadeada pelo esforço, não existe uma diretriz formal dizendo ao médico consultor que você é obrigado a tratar.
Se o paciente não tem sintoma, não existe benefício comprovado do tratamento dessa forma de arritmia com benefício no prognóstico. Então, olha, tem o conceito que a Fátima falou é muito bem forte, precisa está bem estabelecido. Agora, existe, quando você tem muita arritmia, isso é uma coisa que está mudando, quando você tem mais de 20% de arritmia, você pode ter deterioração da função ventricular. Então, você tem um camarada que tem 20% de arritmia, tem 100 mil batimentos, tem 20 mil que é uma extracístole ventricular monomórfica, esse paciente você tem que raciocinar que isso pode ser uma taquicardiopatia por extrasístole. Era uma coisa que a gente não acreditava, que atualmente a gente está acreditando. Antigamente a gente achava só coisas sustentadas dariam isso. Então, a gente tem feito ablação. Quando é um foco só, hoje você tem sistemas de mapeamento que você tem sucesso muito interessante de pacientes que têm ectopia ventricular monomórfica, geralmente ou é na via de saída do ventrículo direito, que é um lugar de fácil acesso, e outra é no fascículo póstero inferior do ventrículo esquerdo. Resultados brilhantes. O paciente fica encantado, o camarada vem com 20 mil extrasístoles e sai com 0, parece até coisa de charlatão, tá certo? Porque ele fica... E ele melhora. É muito bacana, é muito bacana. E esse paciente deve ser individualizado. Agora, não me adianta você me mandar um paciente que tem 1000 extrasístoles ventriculares. Esse paciente, eu não vou acreditar que essa disfunção ventricular é por causa disso. É só quando realmente é um negócio muito, quando é 15%, 20%. Agora, se o paciente às vezes tem 10% de arritmia, que ele tem sintoma, você acredita? Eu já fiz com menos que isso. Agora, isso vale a pena, varia da sensibilidade de cada um, né? Tem gente que tem 2.000 extrasístoles e a vida dele fica um inferno. Tem gente que tem 20 mil e ele nem se dá por aí. Agora, eu também não vou fazer uma ablação, porque o camarada tem 50 extrasístoles por dia. Aí realmente a cabeça. Mas tem gente que não aguenta ficar com 3.000 extrasístoles por dia. Agora, o médico precisa ser muito cuidadoso, ter uma história muito interessante e ver se acredita nesse sintoma para ver se vale a pena. Exatamente. Então, a concepção é justamente isso. Coração normal, arritmia ventricular frequente, se tem sintoma, se evolui para taquicardiomiopatía, está aumentando, e aí tem indicação de tratamento. Caso contrário, você pode fazer o acompanhamento clínico. Aí você tem que tratar, quer dizer, tem sintoma, sua obrigação frequência cardíaca de 70, é melhorar. 80, 12 mil no Holter. E a resposta é brilhante. Você tem que tratar. O tratamento e a resposta é brilhante. Às vezes você tem um camarada com 15 mil e 20 mil, você está doido para fazer ablação, você até insiste, coloca na parede e fala, sente alguma coisa, confesse. Ele, nada, não sinto nada. Aí você fica... A mortalidade. A maior mortalidade em uma ablação dessa é o risco de um cateterismo cardíaco. Você tem que toda vez que a gente faz o cateterismo, a gente fala, olha, a estatística de maior mortalidade é 0,1%, 1 para 1000. A mortalidade, é lógico que em casos mais leves é um pouco menor, etc., mas você tem que dar isso. E toda vez que você introduz um catéter arterial venoso, você tem que falar para o paciente que você tem 1% de chance de que você tenha uma trombose venosa ou um problema arterial que vai precisar de tratamento adicional. Mas aqui, né, geralmente é via de saída do ventrículo direito, esses pacientes não têm cardiopatia estrutural. Em termos práticos, vai bem. Muito bem, a resposta é brilhante. O médico e o paciente ficam muito felizes, foi o maior sucesso. O hepatologista fica mais contente ainda. Isso que o Dr. Ângelo falou, é importante às vezes a gente analisar a morfologia da extrasístole quando ela é monomórfica. Se ela é uma extrasístole que você suspeite que se origine do ventrículo direito, da via de saída do ventrículo direito, aí é interessante você solicitar um método diagnóstico que visualize muito bem essa região, porque o eco, queira ou não sei se tem algum ecocardiografista, mas o eco não é muito legal para ver a região subtricuspídea, que é a região da via de saída do VD, que é onde existe o infiltrado gorduroso característico da displasia ritmogênica do VD. Então, nesse caso, se você achar que é do VD, talvez uma ressonância nuclear magnética possa te auxiliar a afastar a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Você não tem dado forte no sentido de dizer que você tem que tratar esses pacientes. Nenhuma droga antiarrítmica vai garantir esse paciente que ele vai
pelo fato de você baixar a ectopia ventricular, você vai ter o menor deflagrador. Por mais vontade que você tenha, você não tem dado forte para isso daí. Agora, se esse paciente estiver tendo taquicardia ventricular sustentada, também não é só a ablação do extracístole que vai fazer com que ele viva mais. Você vai ter que botar um desfibrilador nesse tipo de caso. Então, você fica às vezes até com vontade de mexer nisso, mas você não tem nenhum dado robusto que te autorize a tratar esse paciente de alguma forma. A não ser que ele seja sintomático, se ele se sente que ele tem um pouco de palpitação por causa da extracístole, aí você pode dar uma droga, e a única droga que você pode dar para esse paciente é a amiodarona, por causa da disfunção ventricular que ele tem. A indicação do ECGAR nesse caso é 2B. A microalternância de onda T, ela ficou 2A um período, mas acho que agora, com a publicação das recentes pesquisas, ela vai acabar caindo. Resultado, nem o ECGAR e nem a microalternância de onda T tem um poder, um power para te guiar. Realmente, esse indivíduo que ainda não atingiu a indicação do desfibrilador, mas você percebe que está um pouquinho atrás, ele é um indivíduo passível de discussão e você fica realmente, é difícil de você fazer a tomada de decisão nesse caso. Aí seria 35%, tá certo? 35% mais ectopia ventricular, mais taquicardia ventricular não sustentada. Aí você faria, você estudaria, e se ele fosse indutível, você poderia colocar um desfibrilador. A gente usa muito pouco isso, sabe? A gente usa muito pouco, porque se o camarada vem com 33%, você não vai, está com vontade de fazer tudo isso, você acaba colocando um desfibrilador. O problema do desfibrilador é o preço só, né? Quer dizer, está muito claro que o paciente com disfunção ventricular é importante. Se tiver alguém que sabe colocar direitinho aquilo, ele é tecnologia de avião, não cai, ele funciona direitinho, né? Ele precisa... E para as disfunções intermediárias, 40, 45, então o não tem dado. Como... A história clínica mostra que o número necessário para tratar, para ter uma relação custo-benefício ainda não é favorável.